Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco e para falar de mais uma partida muito ruim do Vasco na temporada 2020, empate em 1 a 1 com o Resende lá em Volta Redonda, estreia da equipe na Taça Rio e mais um início já com tropeço. Lembrando que o Vasco começou a Taça Guanabara também com empate em 0 a 0 com o Bangu e acabou sendo eliminado inclusive da fase semifinal da competição da Taça Guanabara ali do primeiro turno. Bom, mas antes de eu me aprofundar aqui, falar um pouquinho mais sobre essa partida, faço dois convites para você. O primeiro é, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever, deixar seu like e deixar seu comentário também sobre o que você achou do jogo. Inclusive, se você já é inscrito aqui no canal, deixa também seu comentário sobre a partida. O segundo convite que eu faço a você é, se você já conhece o meu trabalho, tanto aqui no canal, quanto lá no Lance, no torcedores.com, lá no Números da Bola, para você se tornar um membro aqui do canal. Tá rolando grupo no Telegram, tá rolando live toda segunda-feira exclusiva para os membros do canal, tem conteúdo exclusivo, vídeo exclusivo sobre a história do Vasco, então dá uma olhadinha aqui. Sei que não é o melhor dia, esse empate péssimo do Vasco não anima ninguém a falar de Vasco, mas eu deixo o convite para você dar uma olhadinha aqui e ver como você pode participar desses membros aqui do canal. Bom, mas vamos lá. Empate em 1 a 1 com o Resende. Vasco, primeira partida sem o Thales Magno, que se lesionou durante o Carnaval e vai ficar fora por pelo menos 3 meses. Ou seja, um time muito mais próximo do que o Vasco deve ter nos próximos dias. Tem a chegada do Benítez, teve a reestreia do Guarim em 2020, oscilando ainda, talvez até por conta da questão física. Fez um bom início de segundo tempo, conseguindo algumas bolas longas para o Pikachu e para o Ribamar, isso com 5, 10 minutos de jogo. Depois caiu muito de rendimento, inclusive o Guarim terminou a partida como o jogador que mais errou passes no jogo, 6 passes errados em só 45 minutos em campo. Ele, o Cano e o Pikachu foram os jogadores que mais erraram passes. Inclusive, foi o jogo do Campeonato Carioca desse ano em que o Vasco errou mais passes, ou seja, nessa temporada foi a pior partida do Vasco nesse fundamento, 45 passes errados, segundo dados do Footstat, uma partida, mais uma vez, muito insossa do Vasco, principalmente quando tinha posse de bola, sem criação. O que mudou além da ausência do Thales Magno? Você vai falar, pô, entrou o Ribamar. Bom, além de tecnicamente mudar algumas coisas no Vasco, que eu vou explicar aqui, ou tentar passar a minha ideia, a minha visão de jogo aqui para vocês. Com a ausência do Thales Magno, entrou o Ribamar. Em tese, foi o mesmo esquema tático, mas alterou um pouquinho ali com a ida do Marrone para a esquerda e o Ribamar para a direita, algo que muitos torcedores vinham pedindo, inclusive, porque o Marrone viveu seu melhor momento em 2019, exatamente atuando pela esquerda. Ele foi jogar na esquerda e o Ribamar na direita, mas isso mudou a configuração do Vasco. Qual que era? O Abel gosta de jogar com pontas de pé invertido, ou seja, o destro, no caso do Thales, jogando pela esquerda e o Marrone, canhoto, pela direita. Isso fazia com que os dois afunilassem e obrigatoriamente acabassem procurando o Cano e o Marco Júnior, os dois jogadores que atuavam um pouco mais centralizados nesse time. Ou seja, o Vasco não buscava o tempo todo a linha de fundo, não jogava só pelos lados. Com a ida do Marrone para a esquerda e o Ribamar para a direita, o Vasco abriu esses dois pontas pelo lado e perdeu um pouco a jogada um pouco mais centralizada. O que aconteceu? O Raul e o Marco Júnior passaram a ter que participar mais da partida. O Marco Júnior acabou não aparecendo praticamente, correção do passe para o Henrique, que saiu o gol do Andrei. O Marco Júnior tocou na bola 14 vezes só, aliás, contando esse passe. Foram 14 passes do Marco Júnior em 70, 80 minutos em campo, muito pouco. O Thales e o Marrone eram os jogadores que construíam essa jogada por dentro. Com a ausência deles, nem o Raul e nem o Marco Júnior conseguiram construir. Sobrou para os laterais. O Pikachu, como eu disse aqui, foi o jogador que mais errou passes, junto com o Guarim e com o Cano, e o Henrique fez uma boa partida. Talvez, inclusive, isso explique o porquê do Henrique trabalhar um pouco. Tanto que o pessoal que está acostumado a ver jogo do Vasco deve ter reparado que o Henrique trabalhou muito mais por dentro, fazendo jogadas em diagonal, cortando para dentro do que indo para o fundo.
Por quê? Porque o fundo passou a ser do Marrone, algo que não vinha sendo. O Thales era quem ia para o meio e o Henrique tinha um corredor para progredir e ele acabava aparecendo ali só para tentar um cruzamento ou outro que não tem ido bem. Dessa vez ele conseguiu tanto fazer as jogadas de linha de fundo, tanto que na jogada tá ele e o Marco Júnior, não tá ele e o Marrone tinha centralizado dentro da área para receber o cruzamento. Em outro momento, ali no finalzinho, já do segundo tempo, ele puxa um contra-ataque por dentro e passa para o Marrone que estava atuando pela direita, sofre a falta, mas o Pikachu erra. Então o Vasco teve algumas mudanças de comportamento por conta da ausência do Thales e obviamente ficou latente essa dificuldade do time sem criar. Já fiz alguns vídeos aqui falando, o Thales é o único jogador do Vasco com capacidade hoje de criação. É o único jogador diferenciado que recebe a bola e se projeta já para o gol adversário. A maioria dos jogadores recebem e busca um passe mais lateral ou até mais para trás. Não são jogadores verticais que buscam passe, uma infiltração para uma diagonal, por exemplo, do Cano. Então o Cano sai muito mais da área para participar disso e o Marrone e o Ribamar ficam tentando só a linha de fundo e foi o que aconteceu nessa partida. O Ribamar com pouquíssima qualidade para conseguir fazer isso e o Marrone também com muita dificuldade. Inclusive o Vinícius entrou no segundo tempo e teve a mesma dificuldade, porque o Resende é um time que se fecha muito bem e o Abel sabia disso. O Abel chegou a falar ali de uma linha de 5 antes do jogo, que esperava uma linha de 5 marcando. Na verdade o Resende fez uma linha de 4, em alguns momentos mudava para uma linha de 3, mas muito bem posicionado, sempre num espaço muito curto. Então o Vasco tinha muito pouco espaço para a jogada individual, que é o que o Vasco tem. Marrone, Vinícius, são jogadores que não têm o passe como principal virtude, mas a jogada em velocidade, esse duelo 1 contra 1. O Resende conseguiu eliminar isso, o Vasco praticamente não criou, 3 finalizações só em gol, além do gol do Andrei, que na verdade foi meio que contra, né? Então o Vasco finalizou 14 vezes inteira no jogo, só 3 na direção certa do gol. Outras foi uma finalização do Henrique e uma do Marrone aos 40 do segundo tempo. Então muito pouco para uma equipe para um adversário considerado grande, né? Um clube grande jogando contra o pequeno, um volume muito pequeno de ações ofensivas do Vasco. Realmente é uma partida muito abaixo, inclusive do que já vinha sendo. O Vasco não tem nenhuma grande atuação na temporada, mas conseguiu ser ainda pior. E o Abel hoje se coloca numa situação muito delicada dentro do Vasco. O Vasco tem uma partida fundamental na quarta-feira contra o ABC pela Copa do Brasil, no Maracanã. Se empatar, vai para os pênaltis. O Vasco não tem feito atuações convincentes para o seu torcedor ir tranquilo para o estádio, sabendo que o time vai se impor sobre uma equipe não sei se o ABC agora está na segunda ou na terceira divisão, mas o torcedor não tem a garantia hoje que o Vasco vai passar por uma equipe de segunda ou terceira divisão. O Vasco tem tido dificuldades no Campeonato Carioca, teve dificuldades para passar pelo Altos do Piauí, teve dificuldades para passar pelo Oriente Petroleiro da Bolívia, ou seja, nenhuma atuação até esse momento justifica a contratação da Abel. Não vou nem falar em permanência, porque o pouco tempo obviamente justifica a ideia da diretoria de manter ele. Mas até o momento nada justifica a ideia da diretoria em trazer ele. Já fiz vídeo aqui comentando antes, o Abel de forma alguma seria o meu escolhido, até pelo valor. O Vasco apostar um valor que não tem, um dinheiro que não tem, num treinador que já não vinha bem, foi um risco muito alto. Então, o Vasco não tem hoje um padrão de jogo, o Vasco tem um padrão de jogo definido, mas não tem um padrão que funcione. Falei aqui, o Vasco num 4-3-3, em alguns momentos num 3-4-3, na verdade, com o Andrei afundando entre os zagueiros para fazer a saída de bola, os dois meias volantes, Raul e Marco Júnior por dentro, os laterais mais abertos, e ficaram Marrone, Ribamar e Cano afundados na última linha, sem praticamente produzir nada. No segundo tempo, no desespero, como já havia feito em outros jogos, passou a jogar num 4-2-4, entrou o Thiago Reis ali na vaga do Marco Júnior, com a linha de 4 na frente, na verdade o Vinícius aberto numa ponta, o Marrone na outra, Cano e Thiago Reis um pouco mais centralizados. Não é nada doido, não é uma invenção do Abel Braga. Vários times jogam nesse 4-2-4. A diferença é que você tem esses dois jogadores de meio com um volume muito grande de controle de jogo e de passe.
O Guarim, disse aqui, o Guarim começou muito bem na segunda etapa, mas caiu de rendimento, não conseguiu dar esse volume por muito tempo. Conseguiu dar no iniciozinho ali, algumas ultrapassagens do Pikachu, uma bola longa para o Ribamar, como eu já citei aqui, mas nada, principalmente sem a bola. Ficou um grande buraco na linha média do Vasco, na verdade, para dar o contra-ataque ao Rezende. O Vasco se expôs de uma maneira perigosa, que poderia, inclusive, ter perdido a partida. Faltou ali, obviamente, qualidade para o Rezende para concluir as jogadas, mas em diversos momentos se colocou no 1 contra 1, ali 3 contra 3, na verdade, numa igualdade numérica no contra-ataque, não conseguiu concluir bem. Mas o Vasco deu esse espaço, muito por conta disso. O Andrei, mais sumido nessa partida, apesar de ter feito o gol, não foi tão combativo. O Vasco fez 7 desarmes só no jogo, pior marca também da temporada. Então o Vasco teve hoje contra o Rezende a pior marca de passes errados, a pior marca de desarmes, ou seja, uma atuação abaixo, inclusive, para o padrão que já era muito baixo desse Vasco. Liga o alerta mais uma vez e talvez a partida contra o ABC seja definitiva para o futuro do Abel Braga. Inclusive a partida contra o ABC pela Copa do Brasil pode definir o ano do Vasco. O Vasco precisa desse dinheiro da Copa do Brasil, precisa avançar pelo menos até as oitavas, quartas de final, para conseguir um valor que coloque uma tranquilidade, que dê uma tranquilidade financeira. Claro, tranquilidade financeira o Vasco vai demorar anos realmente para ter, mas ter dentro do que o clube prevê para 2020, o Vasco precisa desse valor, precisa de mais alguns valores para ter uma estabilidade até o fim da temporada, porque realmente, com esse elenco e com o futebol que tem apresentado, o Vasco corre sérios riscos em 2020. Bom, galera, é isso. Saudações, faço mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no canal, se tornar um membro e até a próxima.